Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa quarta aula de cálculo. Nessa aula nós vamos trabalhar uma das funções mais importantes do cálculo. Chama-se se. Nós vamos começar com a função se, depois nós vamos passar para um se aninhado. Vamos perceber como é que funciona a função se e seus componentes. Vamos ver como é que ela trabalha, como é que ela é desenvolvida. A função se pergunta para você três coisas. Quais são as três coisas? Observem, quando a gente chega aqui e dá um igual a se, abre parênteses, eu acho muito técnico essa linguagem, ó. Teste, valor então, valor do contrário. Não, vamos melhorar um pouquinho? Pergunta. Cada bloquinho desse é separado por um ponto e vírgula. Observe o ponto e vírgula, observe o ponto e vírgula. Então, ele quer ouvir de vocês três coisas. Vamos dar para ele as três coisas. Então, se, primeiro item, o que é que deve ocorrer? O que é que tem que acontecer? Essa é a primeira pergunta que ele faz para a gente. Ponto e vírgula. Se ocorrer, se isso acontecer, o que é que você quer que eu faça? Ponto e vírgula. E a terceira e última condição que ele quer, caso isso não ocorra. Se ocorrer outra coisa, o que é que você quer que eu faça? Então, o se, ele aceita duas condições. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça caso não ocorra? Vamos para a nossa primeira situação? Vamos entender como é que a função funciona. Como é que o cálculo trabalha. Vamos dar uma olhadinha com calma nessa ilustração que eu fiz. Nós já temos aqui uma reta numérica de 0 a 10. Como é que a ferramenta funciona? Como é que ela trabalha? Ela trabalha da seguinte maneira. Sempre vamos queimar o número para baixo. Como assim queimar o número para baixo? 0 a 6, 6 a 10. A gente não vai dizer isso para a máquina. A gente vai dizer apenas assim, ó, menor do que 6, faça alguma coisa. No caso, coloque como sendo um filme ruim. Se não for menor do que 6, é porque automaticamente já é esse pedaço aqui. Entendeu? Então, ó, se menor do que 6. Quem tem que ser menor do que 6 para que ele possa fazer alguma coisa? A nota. Nós estamos olhando a nota. Então, igual se. Lembrem que ele não sabe o que é nota. Ele trabalha por posicionamento. Então, esse filme Aliens, olha essa nota. Então, se essa nota, essa célula, for menor do que 6, ponto e vírgula, o que é que você quer que eu faça caso a nota seja menor do que 6? Escreva ruim. Nós vamos ter que abrir uma aspas e colocar o ruim dentro. Pergunto. Por que as aspas? A gente coloca aspas para que o computador não confunda o que é nome para ser exibido com o nome das suas funções, função soma, função média. Ele pode pensar que ela é uma função ruim, mas não existe função ruim, então termina dando conflito e dando erro, ok? Então, o que é que eu estou dizendo até aqui, até o momento? Se a nota for menor do que 6, escreva ruim. E se não for menor do que 6, for 7, 8, 9, escreva bom. Ele já sabe automaticamente. Deixa eu botar aqui uma nota 2, ele já muda para ruim. Se eu mudar para a nota 9, ele já volta para bom. Vamos continuar a nossa brincadeira. Basta encostar o mouse e dar 2 cliques que ele já arrasta sozinho para todos. Ok? Primeiro item muito fácil. Vamos para o segundo item. O que é que tem a segunda etapa? A segunda etapa é ruim, bom e excelente. E vamos ter problemas. Qual o problema? Um se só suporta duas condições. Então a gente vai precisar jogar um se dentro dele. Olha como é que funciona. Sempre um se, uma condição. Um se, uma condição. Quando vocês estiverem no final que só sobrarem duas, o se e essas duas últimas condições. Fechando o ciclo. Vamos dar uma olhadinha como é que seria a representação. 0 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Nós não vamos falar entre 6 e 8. Não. Nós vamos queimar o valor para baixo. Como assim, Serra Vale? Vamos lá.
eu vou dizer ao computador, ó, se a nota for menor do que 6, se a nota for menor do que 6, eu quero que você apareça ruim. Beleza. Segunda condição. Se a nota for menor do que 8, olha o que eu quero que ele faça. Pinte. No caso não é pintar, escreva. Bom. Pessoal, menor do que 8. Aí você pode estar pensando, poxa, menor do que 8 ele vai até 0. Não. Porque quando ele chegar aqui no 6, ele para, porque já foi feita alguma ação aqui nesse campo. Então ele só trabalha de 8 a 6, que é justamente o que eu quero. Caso contrário, se não for nem isso, nem o de cá, é porque é essa a opção última. Então não precisa esse último se. Esse último se entra como caso contrário, ou seja, se não foi nada disso, é o que sobra. Ok? Vamos ver na prática como seria? Igual se. Lembrem-se que um se só aceita duas condições. Se a nota F2 for menor, nós estamos olhando essa segunda situação, menor do que 6, ponto e vírgula, o que é que você quer que eu faça? Escreva ruim. Não posso entrar com a segunda condição, senão encerra o ciclo. Eu entro com outro se. Se quem anota, sempre anota, for menor do que 8, o que é que você quer que eu faça? Escreva bom. E se nada disso ocorrer, caso contrário, escreva excelente. Vamos ver como é que funcionaria? Clicou, mudou o mouse, 2 cliques, ele já sai colocando as notas respectivas. Tudo bem? Continua. Pagamento ECAD. Então, nós temos aqui o pagamento ECAD, duas situações. Vamos ver como é que funcionaria as duas situações. O pagamento do ECAD tem a ver com o faturamento. Ó, faturamento agora é essa coluna que nós vamos trabalhar, não mais a coluna de notas, e sim a coluna faturamento. Vamos ver como é que funciona. Primeira situação, duas condições apenas. Mais simples, um se apenas resolve. Um se aceita duas condições. Lembrem disso. Igual se o faturamento, olha o que ele disse, foi de 0 a 100. O que seria dizer faturamento de 0 a 100? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui o faturamento 0, 100 e o valor específico. Como é que seria essa visualização de faturamento? Vou voltar aqui para a situação. Vamos lá para a ilustração primeiro. Se o faturamento for de 0 a 100, dê 10% na comissão. Caso contrário, 15%. Então, 0 a 100, ou seja, abaixo de 100, faça 10%. Caso contrário, essa parte toda aqui, ele vai dar 15% de desconto em cima do valor. Vamos ver como é que funciona. Se o faturamento for menor do que 100, ponto e vírgula, o que é que você quer que eu faça? Pegue o valor do faturamento e multiplique por 10%. Caso contrário, se não for 10%, se não for acima, abaixo de 100, for 120, 130, 150, pegue o valor do faturamento e multiplique por 15%. 8,8. No caso aqui tem milhares, aí teria que ver a unidade específica dele. Deu 2 cliques, já deu a fórmula para todos. Ok? Vamos para a nossa segunda e última situação com cálculo. Vamos lá. Então aqui, fazendo a modificação, nós temos novamente uma condição, duas condições, 3 condições. Dica, sempre um se a menos do número de condições. Se eu tenho 3 condições, já sei que eu vou usar 2 se's. Vamos lá comigo, sempre queimando o número para baixo e não se preocupando com entre 100 e 200, 200 e 300. Não existe entre 100 e 200. 200 para baixo. Vamos ver como é que ficaria. O que é que eu vou dizer à máquina? Se o valor do faturamento for menor do que 100, eu quero que você calcule X%. Ele já fez o cálculo em cima desse pessoal aqui. Agora, se for menor que 200, ele vem, parou. Ele não vai até o final.
Ele para nesse ponto. Por que ele para nesse ponto? Porque já tem gente que está coordenando, está trabalhando em cima do abaixo de 100. Se nada disso ocorrer, é porque então ele está se encaixando nessa situação. Vamos ver como é que ficaria? Então aqui, igual se. Lembre que tudo tem a ver com D2, que é o faturamento, ó. D2. Se o faturamento for menor do que 100, ponto e vírgula, Serra Vale, menor, menor igual. Aí é só a gente verificar. Nesse caso, o 100 está contando. Então, eu vou botar aqui menor igual a 100. O que é que você quer que eu faça? Dê uma comissão de 10%. Pegue o valor do faturamento e multiplique por 10%. Ponto e vírgula. Não posso entrar com a segunda condição, senão ele encerra. Eu entro com outro se. Se D2, que é o faturamento, for menor do que 200, vou botar menor igual. O que é que você quer que eu faça? Pegue o valor e multiplique por 15%. Se nada disso ocorrer, é para pegar o valor e multiplicar por 18%. 1, 2. Arrastou, passa a ter todos. Ok? Boa prática para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, até mais.